Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti, produtor e também o host desse podcast. A minha missão aqui então é tirar vocês da zona de conforto, é trazer alguns questionamentos, trazer uma visão de fora, uma visão mais leiga, uma visão de consumidor muitas vezes, e traduzir alguns termos técnicos, trazer a conversa mais para próximo de quem está ouvindo. Quem está aqui comigo hoje é o Diego. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan. Quem está aqui com a gente também não pode faltar, o nosso vendedor destaque em vendas. Vamos ter que começar a enfileirar os troféuzinhos aqui em cima, as medalhas, honra o mérito. Qual era a frase que eles tinham lá pro vendedor destaque? Assim, tu lembra assim? Honra o mérito, alguma coisa assim. Ranking. Número 1 do ranking. Ranking dos especialistas em imóveis. Tinha um nome mais... Eles criavam uma coisa mais pomposa, né? Mais pomposa. E aí, Ismael, como é que tu tá? Tudo certo. Então, eu sou o Ismael, sou o Head de Vendas da WePlan. Estamos aí para um episódio falar sobre esse mercado. Talvez aí agora... dar nome aos profissionais que atuam nessa área. Isso. É um episódio interessante para quem tem interesse em começar a atuar, para quem quer entender como que funciona. A gente já falou muitas vezes aqui o quanto esse mercado ele é bom para quem trabalha da forma correta. Ele bonifica aí com percentuais muito interessantes. É um mercado que paga muito bem para bons profissionais. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse mercado hoje. Cara, eu vou pegar teu gancho porque eu lembrei de uma coisa. Quando eu migrei pro design, eu trabalhava na área de programação, sistemas industriais, e eu resolvi migrar pro design. E eu fiz uma sondagem de mercado, olha só. E olha o que eu fiz. Eu peguei os feras do setor, assim, da região, liguei para eles, mandei mensagem, liguei. Eu sei que eu consegui conversar com um, que é o Éder Mineto, o Ismael conhece. Cara, olha só, olha o que eu perguntei para ele. E aí, cara... Esse ramo dá dinheiro, assim, eu consigo me estabelecer, tem área para trabalhar e tal, tipo, hoje eu vejo que é uma pergunta besta, assim, umas bestas, assim, no nível que eu não consigo imaginar, porque eu descobri depois que qualquer coisa que você fizer com empenho, com esforço, com brilho no olho, você vai conseguir, não tem como, o dinheiro vai ser a consequência, né? Exato. Mas olha a minha cabeça, cara, fui procurar os caras para perguntar se dá dinheiro, então assim, ó, esse episódio é para você que tá tentando buscar a resposta para essa pergunta. E aí, imóveis planejados dá dinheiro? É mais ou menos esse o caminho, né, Diego? É isso aí, vamos trazer aqui alguns questionamentos, uns pensamentos aí para ajudar quem é estudante de arquitetura, o pessoal que é estudante de design interiores e tá pensando o que vai fazer da vida depois que se formar, ou mesmo antes de se formar e quer agregar, né, no seu currículo já uma experiência. Será que vale a pena trabalhar com móveis planejados? E a gente garante que dá para sair do zero sem saber nada e ganhar muito dinheiro com móveis planejados. Vamos fazer zero ao topo. Vamos fazer umas continhas hoje também, matemática ali. É isso aí. E tal, vamos comparar com algumas profissões. Pois bem, galera, então vamos fazer o nosso pedido básico de todo episódio aí, pedir para quem está nos ouvindo apenas em áudio no podcast, também nos siga no nosso canal do YouTube. É só procurar lá WePlan, já vai cair no canal da WePlan. Todos os episódios em vídeo estão lá, e lá é o lugar da polêmica, o lugar de você escrever textão, deixar teus comentários lá, deixar algum tipo de depoimento, qualquer coisa que minimamente fez você mudar, você pensar ou te ajudou de alguma forma, deixa lá, beleza? Então, começando esse assunto, Diego, vamos começar por qual área? Tem várias áreas que você consegue trabalhar nesse ramo, né? Exato, então o universo dos móveis planejados, ele é extremamente complexo, isso é fato. A gente tem um ditado que não é uma matemática perfeita, às vezes 1 mais 1 não é 2 aqui dentro. Mas enfim, é um mercado de luxo, a gente pode considerar, trabalha-se com valores altos e ele paga muito bem. É um mercado que tem uma oportunidade muito grande. E se você conversar com donos de loja, empresários que são do ramo e pedir para ele... tem bastante profissional
para contratar, ele vai dizer assim, cara, falta gente, falta profissional. Qualificado dá para contar nos dedos, assim. Tanto que histórico dentro da cidade, por exemplo, nossa referência aqui em Chapecó, que quando um profissional bom sai de uma loja, ele já está encaixado em outra. Já tem alguém pegando pelo pé, assim. 2, 3 ligações no dia ali de alguém atrás, porque poucos profissionais que trabalham com excelência nessa área. Pouco e escasso. Então, para quem está contratando, é difícil de achar essas pessoas. Então, elas já vão estar muito bem estabelecidas numa determinada empresa, ou já tem o seu próprio negócio e vai ser difícil trazer ela para dentro. Aí que vem uma oportunidade para quem é da área de design, para quem trabalha com projeto, se especializar nesse ramo. Dentro disso, tem a parte comercial, tem a parte de venda, tem o gerente da loja, tem o vendedor projetista, tem o conferente técnico, se a pessoa não tem ali muita prática para a parte comercial. Pode ser um bom estágio, né? Exato, porque dentro desse ramo, digamos assim, dos interiores, quando o aluno está lá estudando na faculdade, ele almeja muito o escritório da arquitetura. Ele praticamente ele só planeja isso. Para fazer o seu estágio, para fazer a sua especialização, e ele nem deslumbra, nem imagina que existe um mercado gigante lá fora que, além de ele aprender muito, que ele vai aprender dentro de uma loja coisas que às vezes não aprende dentro do escritório, ele também vai ser muito bem remunerado. Dá para se dizer que é um profissional caro. Sim. Esse profissional completo do segmento de imóveis planejados, seja ele um arquiteto de formação, que é um vendedor projetista ou que tem essa parte comercial mais no seu gabarito ali principal, é um profissional caro, é um profissional procurado por grandes empresas, grandes marcas. A gente está falando aí das grifes do mercado de imóveis planejados que pagam muito bem para esse profissional. Eu vejo muito que é uma questão de escalada também. É meio que assim, se tu nunca teve contato com esse mercado, ele é uma escalada. Vai começar por projeto, de fato. Assim. Se você, claro, tem aptidão por criação, se tu já veio da área da arquitetura ou de design, tu vai começar sendo um projetista de imóveis planejados. Mas é a parte mais importante assim, que eu vejo que todo mundo deveria passar. E muitas vezes isso pode parecer tipo assim uma penalidade ou uma regra eu preciso passar lá de organograma da empresa que não, você é obrigado a começar limpando o chão, depois você vai poder ficar aqui sentado tomando café com o teu cliente. Cara, não é bem assim. Pode ter gente que pensa assim, mas eu acredito naquela questão do profissional completo. Um vendedor projetista é melhor que um vendedor e é melhor que um projetista. Um vendedor projetista que passou pela indústria, como o Ismael, é melhor que um vendedor, que um projetista e que um cara da indústria. Então, você passar por todas as áreas te dá um conhecimento, a gente chama de confiança em repassar aquilo que você está falando. A confiança quando você está falando é do tipo, o cliente te fala sobre, não, lembra daquela parte mais arredondada e tal. Nós podemos ver se dá. É diferente do vendedor que vai dizer, isso não funciona. Johnny, tu falou uma coisa que é muito certa. Recentemente a gente estava numa reunião com um cargo importante de uma grande indústria do Brasil que produz móveis planejados, e a gente estava lá em conversa, uma reunião definidora aí dos próximos passos. E a gente estava falando sobre produção. Esse cara domina muito sobre maquinário, sobre tipo de produto. Ele sabe a qualidade do produto que ele oferece. Ele sabe sobre uma pincelada sobre design, o que é tendência, o que está acontecendo lá na ponta, o que vende. Só que quando chegou na parte assim, de atendimento, encantamento do cliente, condução do cliente, me surpreendeu porque ele falou, Ismael, não vou nem discutir com isso porque tu domina muito mais que eu. Então, isso me surpreendeu pela percepção, porque a gente vem criando conteúdo, ele já me viu também atendendo, a gente já fez atendimento juntos. Então, é justamente isso. Essa questão da preparação, se hoje fosse possível, né, as pessoas passarem por essas etapas lá, conhecer a indústria, conhecer ali a parte de projeto inicial da loja, porque o que tu falou é batata, não tem, cara, é muito certo. O só vendedor vai ter a parte técnica uma falha, vai vender problema, que é o episódio que a gente já gravou aí.
quem só projeta vai ter insegurança para vender aquilo para o cliente, porque não tem a tática comercial, não tem aquela coisa de sair da bolha e conseguir vender de fato seu projeto. O vendedor projetista já é a pessoa mais completa e talvez assim muitos cargos aí de sucesso vai ser somente vendedor e tem o suporte de uma equipe de projetos. Só que se esse cara já passou pelo setor de projeto, ele tem domínio para saber o que pode e o que não repasse. pode. Eu falo por experiência própria, trabalhando como programador por 8 anos e depois trabalhando como designer. No momento de o designer passar, entre aspas, o bastão, claro que hoje em dia o trabalho ele é muito menos isso, muito passagem de bastão e mais colaborativo e tal. Mas no momento de eu conceber alguma coisa ou repassar o trabalho, eu tenho muito mais noção. Eu sei onde pisar, eu sei aquilo que você falou, os máximos e os mínimos. Eu não, assim, eu não vou dar uma pronto. Eu não vou dar uma bola fora, sabe? E quando eu ouço a dor do meu colega do outro setor ali dizendo que esse não é um bom caminho, isso não funciona, isso não é mais entre eu e ele, não é mais pessoal. Cara, estamos falando tecnicamente entre nós dois aqui para resolver. Cara, eu sei da tua dor, eu entendo, eu trabalhei lá, entendeu? E falando sobre móveis planejados, a gente nem entra no mérito, nem vamos falar sobre a questão de produção, né? É um outro setor, a parte de fabricar móvel e entregar. Hoje a gente vai falar somente sobre o setor comercial e a parte de projeto. É essa oportunidade que a gente quer levantar. Ou seja, limpinho. Exato. É o trabalho de ar-condicionado, né, Ismael? Esse é o Ismael, quando ele estava na fábrica, o sonho dele era sentar numa cadeira e ter ar-condicionado, né? Porque, como falamos já várias vezes, é enorme, é gigante esse mercado. Tem opções dentro da indústria, você pode trabalhar como projetista design da própria fábrica se você chegar até lá. Mas a gente tá falando realmente do ponto comercial, aquele que é acessível, aquele que a cada esquina que você dobra tem uma loja de móveis planejados que tá precisando contratar uma pessoa. Eu anotei aqui que é um profissional que não fica sem emprego. Dificilmente você vai ficar sem uma oportunidade. E um detalhe bem importante, as empresas, as grandes marcas do mercado, elas se conversam no Brasil todo. Eu já tive exemplos de amigos, colegas de trabalho que receberam propostas para outro estado, inclusive para fora do Brasil, para trabalhar com móveis planejados. Porque eram pessoas referências, pessoas que já eram conhecidas no mercado, ficaram ali num período que saíram da loja ou enfim da empresa que estava, mas já tinha escalado até fora do estado aí, se quisesse trabalhar com bons salários, tá? Então, para ver a carência desse mercado, se eu preciso contratar um profissional que está do outro lado do Brasil para poder trabalhar dentro da loja e dar resultado aqui, então é que é muito valorizada essa profissão. Então, a gente falou aí falando nesse escalonamento, né, sobre o projetista, né, mais assim conhecido, mas é quem levanta o projeto lá no Promove. Ele pode ser o levantamento de projeto direto nesse software, né, já direto no software Promove, ou ele vai repassar projetos do SketchUp ou do AutoCAD detalhado para o Promove. Então essa é a função. Acho que é interessante a gente comentar um pouco sobre a função. Recebe muitas assim, vezes de um estúdio de arquitetura. Isso. Ou recebe a planta. E se ele está só na condição de fazer projeto, que é o projetista, ele vai sempre receber um briefing e uma orientação de quem for o consultor de vendas, de quem estiver vendendo, que é o vendedor, que recebeu o cliente, fez um briefing e repassa isso para o projetista. Esse tipo de organização, ela existe um risco muito grande, que é a informação. Telefone sem fio. Telefone sem fio. Então, assim, o entrosamento da equipe, essas coisas. Isso é certo, porque assim, o telefone pode até ter fio, cara. Pode até ter fio, vocês podem estar na mesma sala, vocês podem estar um de frente pro outro, olhando olho no olho, não adianta, cara. A comunicação é complicada, porque eu tô falando uma coisa, você tá ouvindo mas você tá interpretando outra. Então, assim, é muito difícil, né? É muito difícil conseguir. Então, por isso que quando a gente fala vendedor, projetista, ele sai na frente por ter essas aptidões e por pegar na fonte.
É o que eu sempre digo, assim, né? Pegar a necessidade lá na fonte e entender lá na fonte. E é possível, Ismael, que esse projetista que tá lá resguardado no cantinho, que realmente não tem contato com o cliente, porque ele não tem essas aptidões, ou é introvertido, não gosta, é o cara mais técnico, né? É o CDF da empresa ali, né? Que gosta de ficar na frente do computador. É possível envolver ele em algum momento para ele conseguir ter uma leitura melhor, nem que ele não precise falar nada, sabe? Que ele fique só assistindo. Isso é possível? Com certeza. Existe algumas lojas que têm esse preconceito, assim, principalmente da parte do vendedor, eu já vi muito isso, de não envolver o projetista, de medo de repente estragar algum momento ali a venda ou dizer que não dá, porque quem é técnico ele já vai ficar se coçando eu ali. Eu sempre coloco a comparação que quem é técnico é que nem criança. Tu não tem como mentir lá pro guarda de trânsito, ela tem 4 anos. Não, mentira, pai, eu tenho 2. Padrão, né? É padrão. Então o técnico ele tem aquela visão, não é emocional, ela é extremamente razão. Lógica. Isso aqui é possível fazer, deixa com nós, a gente vai fazer. Não, isso não tem como fazer. E aí então existe essa... O que eu vejo assim? Entrosamento. Quanto mais entrosamento você tiver, querer ter, né? Agora é uma questão bem importante. É querer ter entrosamento com a equipe, cara, tu vai reduzir a alteração, tu vai melhorar, acho que os trabalhos dos dois lados, né? Cara, e uma humildade do vendedor também, de trazer alguém que domina mais que ele naquela área, pra junto. Se eu fosse cliente e chegasse 3 pessoas, 3 especialistas aqui pra me servir, eu me sentiria honrado, sabe? Do que esperar a prepotência de uma pessoa receber tudo e depois ainda ter que ter essa carga, essa responsabilidade de repassar tudo, sem esquecer de nada. Porque é aquela coisa, eu comprei de você. Então eu vou querer agora dar um jeito, sabe? E falando sobre as profissões, sobre as profissões não, né? As ramificações que existem dentro de uma loja. Então, já foi falado aqui sobre o projetista, tem a opção da pessoa que é os 2 em 1, projetista e vendedor, tem a pessoa que se dedica somente à venda, e existe também um profissional chamado conferente técnico. É a pessoa que ela não fica ligada em nenhum ponto comercial dentro da loja, mas ela é a responsável literalmente por fazer aquele projeto dar certo. Ela que vai verificar o projeto antes de enviar para a indústria, ver se as medidas das peças estão certas, ver se todas as peças estão nas cores necessárias. Por exemplo, é muito comum na hora da apresentação você fazer a alteração entre uma cor e a outra, atualiza o orçamento e fecha com o seu cliente. Beleza. Aí formata o contrato e numa dessas esqueceu de salvar essa alteração. Então lá no contrato tem tudo que você combinou com o teu cliente, cor e tudo, e algumas organizações possuem o conferente técnico para ser essa barreira de erro. Então essa pessoa ela vai pegar, ela vai comparar o detalhamento ali, o contrato, que está detalhado de cor, material, com o que vai ser implantado na indústria. Ele confronta essas informações e daqui a pouco ele identifica algum erro. Aí o que ele faz? Ele vai voltar para o vendedor ou para o projetista e vai falar assim, viu, no contrato tá a cor amarelo, mas lá no Promob tá a cor dourada. Qual que é o certo? É o dourado, o contrato que tá errado. Beleza, então refaz essa parte. Agora, se for o contrário, não, é o amarelo que é o certo. Então então eu altero aqui e vou mandar certo para a fábrica. Eu digo que sempre um bom conferente já foi um bom projetista. E aquele projetista que se cansou de alterar, cansou de aguentar o vendedor lá pedindo coisas e não dando certo ou não fechando o negócio, ele se tornou um bom conferente. Porque tecnicamente ele sabe tudo, ele conhece toda a parte ali de construtiva do material e ele é extremamente técnico. E quem é muito técnico sofre com a questão de comercial. Não entende alguns posicionamentos do vendedor, por exemplo, e ele se torna um bom conferente, que é a pessoa que pega a etapa fechada. Eu não preciso vender mais, eu não preciso argumentar mais, eu preciso... É mais um trabalho interno.
entre o vendedor projetista da loja, ou é vendedor projetista, né, se for a mesma função. Então eu preciso fazer que aquilo funcione. Então, quem gosta da parte técnica é um setor muito interessante, porque é resolver problemas, é você pegar um projeto e conseguir fazer ele sair do papel. Ele é bem interessante. Naquela tocada que a gente já falou antes, que é uma construção. É o cara que já ganhou bagagem, já ganhou casca, já sabe onde acontecem os erros. Ele já tem a manha. Sabe? Normalmente são os conferentes, são pessoas bem experientes. Exato. Se graduaram ali, faixa preta da loja e tal, e ele, enfim, quer ter uma pegada diferente ali na... E eu vejo como uma profissão bem interessante para quem é técnico, assim. Quem já é técnico em outros programas, outros softwares, você trabalhar com um programa nesse formato BIM, que é o Promob, é bem gratificante, assim, porque tu consegue acompanhar aquela etapa saindo do papel, indo para a indústria e acompanhamento de instalação, né? De montagem, planilha técnica de montagem, como que o montador vai fazer isso. É uma pessoa que se torna resolutiva, e isso é bem interessante. Existem ainda organizações que a gente não falou aqui, mas que fora do nosso estado aqui de Santa Catarina, mais precisamente aqui em Chapecó, você tem o profissional que ele é projetista, vendedor e conferente. Existe muito isso, por exemplo, São Paulo, marcas que tem lá 20 vendedores, 15 vendedores que fazem o processo completo. Eu ia perguntar, então, porque primeiro, ele é o cara faz tudo, já é um profissional elevado assim, em nível de conhecimento. E segundo, cara, que acontece muito também na indústria de software, é o cruzamento, né? O programador que fez um código não será o mesmo que vai auditar esse código. Então é a mesma coisa, o vendedor, projetista que criou o projeto não será o mesmo do conferente. E depois vai acontecer vice-versa. O outro que era conferente vai ser o outro que era projetista será o conferente daquele anterior. E isso pode se cruzar, porque são visões diferentes, são maneiras diferentes de trabalho, né? E esse formato, não existe um formato perfeito. Cada organização, cada empresa vai ter o seu formato de gestão. Então, aqui na cidade mesmo, a gente conhece várias empresas que são diferentes uma da outra. Uma faz, o vendedor faz todo o processo, a outra tem o vendedor e o projetista na mesma pessoa, a outra é cada um separado, como diz o ditado, cada macaco no seu galho, né? Um só vende, um só projeta, um só confere. Então, não existe a maneira ideal ou a maneira certa. Existem as formas diferentes ali que cada empresa faz. Agora vamos para um ponto, Diego, talvez que seja uma curiosidade do pessoal. Qual que é o que tem mais sucesso? Qual que ganha mais dinheiro? Tem uma ideia, Diego? Tu que não é do mercado? Dinheiro? Desses profissionais. Eu não sou do mercado, mas eu acho que quem ganha mais dinheiro é o vendedor. Eu acho. Pelo fato de ter a renda variável. Isso é bom a gente falar, porque acredito que seja um dos únicos que terá uma renda variável, o restante será uma renda fixa. A maioria tem renda variável. A maioria tem renda variável. Só que a porcentagem muda. A maioria das vezes que a porcentagem muda. Porque muda por causa do resultado. É quem mais trouxe resultado. Sim. Né? Geralmente vai estar relacionado ao comercial. Porque se não tem a venda, não tem o projetista, tem luz, não tem o conferente, não tem o montador, não tem nada. E é importante isso que tu mencionou ali, e tu acertou que de fato tu separou, né? Tu não falou vendedor projetista e nem vendedor gerente, sei lá. É de fato quem vende. Porque a linha de frente. A linha de frente. E qual que é o grupo que mais dá resultado? É o grupo que separa também. Na minha experiência foi isso. Quem só projeta, quem só vende e quem só confere. Porque aquela que tu falou, cruzamento de informações, mais pessoas pensando, olhando para aquele projeto. Tem pessoas que enxergam além do que você está vendo ali. Então, resolve um problema de uma maneira diferente, tem outras versões do mesmo projeto. Então, essa, para mim, da minha experiência, é o que mais funcionou e o que mais trouxe velocidade e rentabilidade para as pessoas, né? Para os profissionais. Que é um projetista, um que vende e outro que confere. O vendedor, projetista e conferente, ele não tem não vai ter um salário tão alto, porque ele vai ter um processo que ele vai vender... Longo. E aí ele vai ter que conferir, e aí ele vai ter que acompanhar a obra, então vai ser aquele efeito serrote. Ele vendeu muito bem,
ele não vai vender no outro. Vendeu muito bem no outro mês, então isso. ele não vai ter uma constância de bons salários, assim. Mas me gerou uma dúvida, isso é por causa de um acúmulo de função? Sim. Exato. Ou é um reflexo do mercado do tipo, minha loja não tem capacidade de contratar perfis separados, então eu preciso um 3 em 1, sabe? Ou é tudo? É que existem mercados, né? Por exemplo, tem mercados que só contrata assim, quem faz o serviço completo. Só que normalmente são lojas que têm mais de 5 profissionais na linha de frente da venda. Então, pensa assim que 5 profissionais na linha de frente trazem o resultado que 2 profissionais qualificados trariam. É mais sobre Entendeu? quantidade, entendi. É sobre quantidade. É porque muitos trazendo pouco. Exato. É força de vendas Sim. mesmo. Eu fiquei em dúvida porque como uma pessoa que tem mais aptidões ganha menos que... Né? Mas daí tem o outro lado, né? O outro lado da navalha ali. Porque assim, o cara Johnny, que é mais especialista em vendas... Ele também estudou mais vendas e ele arrebenta mais em vendas, ele né? também vai entregar algo mais pronto para o projetista, ele também vai ter uma metodologia de trabalho melhor. A visão é diferente. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu imaginei que tu teria essa mesma visão. A última loja que eu trabalhei era bem semelhante a isso. E por que tinha o setor de conferência separado do comercial? Para dar vazão no comercial e para dar vazão na parte de implantar pedidos. Quando você tem um responsável para fazer todo o processo, vai ter o período do mês, como o Ismael falou, vai ter o período do mês que ele vai estar focado no fechamento do negócio. Beleza, fechou o negócio. Aí agora tem que conferir o projeto. Então ele vai ter que ir para casa do cliente, conferir medida e tal. Imagina a fila de clientes. Então por isso que fica esse gráfico, sobe e desce. Ou seja, um dia ele vai estar amando, vendendo, outro dia ele vai estar odiando ter que resolver burocracia atrás do computador. Isso. Mas então é só para a gente deixar claro aqui que quando a gente quis dizer que tu ter várias aptidões ajuda, não é que você precisa trabalhar todo dia em todas as áreas ou ser o cara multitarefa. É bom você conhecer ou ter passado por lá. Cara, qualificação, a gente fala muito sobre qualificação, vai fazer você ser um cara completo. Eu, quando atingi meu ápice de qualificação, eu me tornei um gerente de uma equipe de móveis planejados, onde eu gerenciava a equipe de projeto, equipe de venda, equipe de conferência, equipe de montagem, porque eu passei e tenho experiência em todas as etapas. E é muito comum que isso aconteça. Quem quer escalar, fazer essa escalada dentro desse mercado, vai ter que passar por esse processo. Eu já vi gerentes que não foram vendedores e que não foram projetistas até dar certo. É o gerente que cai de paraquedas, exatamente, o conflito que existe entre a equipe é muito grande. É aquela coisa, prometeu uma coisa que não pode fazer, ou se atravessou numa coisa que não dava, enfim. É a minha visão, não é uma verdade absoluta, né, Diego? A gente traz aqui as nossas visões e eu acho que isso é importante deixar bem claro. Isso é com base na experiência que a gente teve no passado. Na época, eu e o Ismael éramos concorrentes. Ele numa empresa, eu em outra, e eu vivia a mesma situação que ele vivia lá, e a gente presenciava essas situações acontecendo. Quando tinha, por exemplo, um gestor que não era da área, uma pessoa que vinha totalmente de fora, às vezes com uma formação muito boa ou com uma bagagem de gestão, mas em outro modelo de negócio, quando ela vinha para ser gerente da loja, dava uma baqueada assim na equipe. Por quê? Porque essa pessoa vinha com muita bola fora. O que eu falei no início lá, móveis planejados não é uma matemática perfeita. Às vezes 1 mais 1 não é 2. Então você precisa ter um jogo de cintura, você precisa saber, o projetista precisou fazer o projeto desse jeito por causa disso. O vendedor precisou fechar o negócio naquela situação por causa de tal... E um ponto importante, Diego, agora o Johnny vai entender o porquê do gerente ser uma pessoa qualificada. O gerente é cobrado pelo proprietário da loja, ou o próprio proprietário da loja é o próprio gerente. Se ele não tem a base lá, ele não consegue entender por que o render está demorando demais. Ele não consegue entender por que não conseguiram fazer aquilo. Eles não conseguem entender por que não deu certo na hora da montagem. E aí a cobrança, ela se torna de baixo para cima, ela não é uma coisa que é fácil de entender. E aí você acaba colocando a tua equipe no fogo, para o cliente,
para outras pessoas que vão lá julgar, por exemplo, não deu certo, tu coloca a tua equipe no fogo porque tu falta conhecimento. E aí quando tu tem conhecimento, né, dessa bagagem anterior, tu defende a tua equipe. Tu consegue ser aquele cara assim que ajuda e não coloca no fogo ninguém. Então, a parte do gerente que só faz gestão é um risco para esse tipo de negócio, tá? É o que eu sempre digo, ele gera muito conflito dentro da empresa. E quem é gerente e vendedor e que passou pelo processo é o que mais dá certo. A diferença da gestão fria e da gestão quente, né? A gestão fria é o cara que, aquilo que a gente falou, caiu de paraquedas lá e ele entrou no meio do fogo para consertar o negócio. Agora, a gestão quente é o cara que está próximo, que entende as dores dos outros setores, que consegue funcionar como uma cola, remover impedimentos e resolver, né? E para você ver, Johnny, como é possível entrar nesse mercado mesmo sem saber fazer, é possível entrar. Hoje, por exemplo, aqui na WePlan a gente tem uma qualificação dos profissionais. E, cara, o último exemplo que a gente tem aqui é o do Lucas. O Ismael fica mais próximo dele, pode até comentar a história. A gente tem um exemplo aí, vou mandar um abraço pro Lucas aí, que tal, vai ouvir provavelmente esse episódio. Mas, como eu já tinha conhecimento e trabalhava no mercado vendendo peças para marceneiros de móveis, então ele tinha um conhecimento, mas não é de fato na prática do dia a dia. De fazer projeto, vender, né, e tal. Mas é um exemplo de que esse segmento ele bonifica muito bem para quem está trabalhando da forma correta. A gente fez então toda uma capacitação, o Lucas pegou essa parte de Promob, começou a trabalhar, e claro que isso é plantar para colher, isso não é do dia para noite, não é do dia para noite, mas quando começa a acontecer as coisas, num período ali de 1 ano de mercado, trabalhando, você fez umas vendas pequenas, fez umas vendas intermediárias, e de fato o que a gente fala do zero ao topo, ele acontece. Hoje a gente consegue ter uma previsibilidade de um salário muito bom, né? 2 vezes o de um gerente de banco. É isso aí. No mercado que você Números. faz... números. A gente vai gerar em torno de 10 a 15 mil reais de salário para um profissional de vendas de imóveis planejados. Que trabalha nesse formato da WePlan, né? Que é um credenciado. Então ele é um aluno da escola WePlan. Com certeza. Esse a gente conseguiu formar aqui, a gente tem orgulho disso. Não só ele, outros profissionais que tiveram muito bons resultados, trabalhando sozinho, tendo a sua própria empresa. Empreendendo. Então, para quem está ouvindo e já é da área, você está na frente do Lucas. O Lucas não era da área e se dispôs a aprender nessa escola porque foi dada a oportunidade. Imagina para quem já é da área, então é uma baita oportunidade. Exatamente. Temos um episódio aqui, galera. Cobrimos todos os temas, falamos de tudo. Eu tenho uma anotação aqui, eu acho que pra gente finalizar, pra quem tá em dúvida sobre áreas, por onde começar. Tipo assim, a pessoa já entendeu que ela tem que participar da maioria dos setores possível. Eu acredito que o Ismael tenha feito isso, ele já falou, inclusive. Se tá sobrando um tempo no vendas, você vai lá na depósito e conversa com o cara, você vai lá com o conferente e conversa com o cara, você vai lá do lado do projetista e fica fazendo um monte de perguntas, tenta se inteirar de todos os setores. Mas para quem tá em dúvida por onde começar, qual seria um caminho assim legal? Ou por onde que essa pessoa poderia começar no ramo? Projetista. Dá para começar pela humildade, né? Começando pela humildade o primeiro ponto ali é projetista de imóveis. Começar na base. É importante, tá? Essa etapa, se você pular, não vai rolar, não vai funcionar. E aí, subindo, acho que o estágio, um ponto assim para quem está na fase de arquitetura, da faculdade, fazer o estágio e vai se fazer dentro de um escritório de arquitetura que também traz a oportunidade, mas o estágio é estágio, não vai ser muito bem remunerado. Talvez você vai só reproduzir o que outra pessoa fala. Dentro de uma loja tu consegue ter uma participação maior. Então, começar por esse estágio do projeto vai te ajudar futuramente quando você abrir o teu escritório, ter noção do projeto, saber aonde começa, aonde termina e ir escalando. Tem que ter a questão do objetivo. Hoje eu vou aconselhar todo mundo que vier me perguntar, eu vou aconselhar que seja um vendedor, um bom vendedor, principalmente
vendas comercial, porque é onde vai trazer maior resultado, maior flexibilidade, maior variação de pagamento e também emprego. Você sempre vai ter as portas abertas para um bom vendedor. Então, acho que a escalada é essa, né? Começar estágio, loja. E antes de tudo isso, se inscreve na WePlan. Boa! Agora a gente tem um canal aí. Isso que eu ia dizer, cara. Em vez de ficar assistindo Reels e puxando timeline lá sem sentido, você consegue estar se qualificando nesse ramo em paralelo, mesmo estudando arquitetura, ou seja, o ramo que for, você consegue estar se qualificando em vendas, se qualificando na área comercial. Então segue a WePlan Educação, que ali tem conteúdo. Hoje sobra, quem fazer uma maratona dos nossos episódios do podcast já sai preparado. Se eu quiser mudar de setor, só... O Johnny já consegue. Então, a gente vem falar desse mercado porque ele é muito bom. E as pessoas precisam saber disso. Talvez seja pouco divulgado essa questão. E que a gente tem muito material já publicado, tem muito material na base, temos cursos aqui que tem disponibilidade já para ser levado até essas pessoas, aplicado. Já formamos pessoas aqui só projeto, só comercial. Então estamos disponíveis. A gente já tem material aí equivalente a um curso, cara. Mais de 60 horas de conteúdo, então... São 65 episódios, e tem episódios com mais de 1 hora, então conteúdo pra caramba. Já tem um conteúdo excelente. É isso aí então, galera. Quem está nos ouvindo e também tem mais alguma dúvida sobre o setor, deixa um comentário lá no YouTube que eu vou fazer um pedido agora. Ismael, Diego vão responder as perguntas de quem deixar lá no YouTube se tiver alguma dúvida para começar a iniciar na carreira. Compromisso firmado aqui. Sempre. Neste episódio vocês vão estar monitorando ativamente agora esse episódio para responder quem tem dúvida. E nos segue ali. Não esquece de seguir o WePlan Educação, porque a pegada é mais forte ainda nessa área da educação. E vamos nessa. Certo? Obrigado. Show, então. Valeu. Um abraço. Até a próxima.